Declara que você não vai parar. Eu não vou parar. Eu gastarei minha vida aos seus pés. Larará, 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 eu tenho por ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração pra Ele que você nunca vai parar. Eu não vou parar. Eu gastarei minha vida aos seus pés. Larará. Declara que você tem um fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Ei, Jesus! Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o fogo do Espírito Santo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o fogo do Espírito Santo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Declara que você tem um fogo. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o fogo do Espírito Santo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o fogo do Espírito Santo. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Declara que você se rende. Muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Doce, 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 tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o seu amor. Pra acabar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. É, Jesus. Glória a Deus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração para o meu amigo, irmão. Eu quero te falar algo, um segundo. Se você não tem amigos, eu tenho amigos, mas não dá para fechar a mão. Amigos são presentes de Deus, são conexões, alianças que saem do trono de Deus e Ele te dá. Não é você que procura. E a Bíblia diz que tem amigos mais chegados do que irmãos. Esse é o meu amigo. Amém? E hoje ele vai trazer a palavra do Senhor para nós. Vamos orar por ele? Pai, eu te louvo, Deus, pela vida do teu servo. Por tudo que o Senhor tem feito por ele e para ele, Pai. Deus, o Senhor conhece o coração dele. E o desejo do meu coração é que o Senhor o use, Pai, de um modo sobrenatural. Usa ele com a palavra de conhecimento. Usa ele, Pai, com discernimento de espírito. Usa ele com ousadia. Com teu poder, capacita ele. Que seja o Senhor, Pai, através dele, falando, Deus, em cada coração. Nós, como igreja do Senhor, abençoamos, Pai, a vida do teu servo. E te agradecemos, Pai, pela vida dele, porque é um presente do Senhor, Pai, caminhar com ele. Nós te agradecemos, Pai, pela vida dele e pela casa dele. Cobre, Pai, tudo que leva o nome dele com teu sangue. Nós abençoamos e ligamos essa oração diante do Senhor. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por este momento tão bom que tivemos aqui louvando na presença dEle. Somente para Ele nós devemos dar todo louvor, toda adoração. Por isso nós estamos aqui, com o único propósito: agradecer por tudo que Ele fez e tem feito na nossa vida e ainda há de fazer. Eu louvo por essa igreja que o Senhor colocou aqui em Lagoa Santa, por cada pessoa que tem estado aqui conosco nessas sextas-feiras, não somente na sexta-feira, porque eu sei que muitos vêm em outros cultos também, e eu sei que vocês não estão aqui porque eu, ou a pastora Andréia, ou o pastor Alexandre, ou o pastor Cristiano, ou o João, vocês estão aqui por causa de Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos buscando o nosso Senhor Jesus Cristo como o autor e consumador da nossa fé, nós podemos descansar no Senhor Jesus. Amém? Eu quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Pode ficar sentado, em pé, do jeito que você preferir, mas sempre em reverência à palavra do Senhor Jesus. Capítulo 2. Obrigado, Senhor. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas e sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto,
Falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não a sabedoria desta era os dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderes dessa era o entendeu, pois, se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, essa é a tua linda e maravilhosa palavra. Que o Senhor, o teu Espírito Santo esteja no controle, neste momento também. Que eu seja um instrumento, Senhor, assim como a pastora Andréia orou, em conformidade com a oração dela, eu te peço, Deus, tem misericórdia da minha vida, e que eu venha me esvaziar de mim mesmo, e que no abrir da minha boca não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo, para alcançar os corações contritos, aquele que está entristecido, aquele que precisa de uma cura, de uma salvação, de uma libertação. Eu não sei, ó Pai, o que cada um tem almejado, tem esperado no Senhor, mas confirma aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos, em teu nome, amém. Pode se assentar. Eu louvo a Deus por este momento que estamos aqui cultuando a Ele, porque eu me converti já depois de moço. Eu não nasci no meio evangélico, mas eu errei muito por falta de conhecimento, porque nós, durante algumas vezes, nós buscamos entendimento no homem. Nós precisamos ter um entendimento que, se nós não andarmos na luz do Espírito Santo de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se nós apagarmos essas luzes que estão aqui, certamente nós vamos ficar perdidos, porque nós temos que ter algo para nós confiarmos e depositarmos a nossa fé. E eu posso dizer que infelizmente ou felizmente, mas muitas pessoas precisam de algo palpável para que elas venham acreditar em Deus. Prova maior é que o povo, desde quando saiu do Egito, mesmo diante de todo o entendimento, conhecimento na palavra, que os seus pais passavam para os filhos e assim por diante, quando eles estavam no deserto, quando eles saíram do Egito, eles tiveram pessoas também do Egito no seu meio, e essas pessoas, na sua caminhada, elas se pegaram, não vigiaram, e terminaram, algumas delas, adorando outros deuses. Mas eles conheciam o verdadeiro Deus. Por que se desviaram da palavra? Por que esqueceram que os seus pais, os seus avós ensinavam? Naquela época, passavam-se os ensinamentos bíblicos do Deus de Israel, de pai para filho. Existiam sim os papiros, mas não era como hoje, que cada um tem uma Bíblia, alguns até mais que uma dentro de casa, mas aqueles que detinham eram apenas as pessoas que conheciam a lei, mas a grande maioria conhecia Deus através dos seus pais. E quando um pai, um avô ensinava para os seus filhos e para os seus netos,
aquilo entrava no seu coração de forma que ficava impregnado. E que eles raramente esqueciam. Porque era Deus falando através dos seus pais, dos seus avós. Porque havia muita sabedoria, muito temor e tremor quando se falava o nome de Deus. Hoje não. Hoje se fala o nome de Deus por qualquer coisa. Leva o nome de Deus em vão. A pessoa comete uma atrocidade, um pecado. Ela não se arrepende e ela já diz misericórdia. Deus me perdoa. Mas, será que esse Deus me perdoa é algo que está vindo lá de dentro? É algo que realmente faz com que nós venhamos nos arrepender de verdade? A necessidade do homem de ter que seguir Deus é notória, é fato. Nós precisamos do Deus que nos criou. Nós não podemos andar na escuridão. Nós precisamos de Deus, o verdadeiro Deus, o Deus vivo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Qualquer outro que se titular como Deus é anátema, de nada vale. E Paulo, aqui, quando chegou em Coríntios, ele chegou de contrita humildade, que ele disse que eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, porque as coisas de Deus é muito simples. As coisas de Deus, Ele nos aparece, nos apresenta, se apresenta nas pequenas coisas. Não com discursos eloquentes, não tem que ter algo surpreendente para chamar a sua atenção. Você tem que estar aqui com um único propósito: adorar o nosso Jesus. Porque somente Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Quando a Isabela abriu aqui esse culto, ela leu um salmo, e aquilo confirmou a palavra de Deus aos nossos corações hoje. Porque a nossa dependência tem que estar exclusivamente em Deus. Mas por que tantas pessoas buscam homens? Estão sempre em busca de homens, de profetada, de profetas. Alguns viajam dias, quilômetros, em busca de uma profecia, em busca de uma cura, de uma resposta. Mas a maior resposta que nós precisamos, ela está aqui, ó. A palavra de Deus, ela tem todas as respostas que eu e você precisa. Não se desespere. Eu olhei para uma pessoa que hoje eu vi ela com o coração muito contrido, muito apertado, angustiada. Eu quero te dizer que, meu irmão, descansa em Deus. A resposta de Deus, ela está por vir. Mas não no seu tempo, mas sim no tempo dele. Não esquenta com as perseguições. Não esquenta o que as pessoas estão falando a seu respeito. Se eles estão mentindo a seu respeito. Eu quero te dizer uma coisa: quem te justifica é Deus. No versículo 2, Paulo diz assim: pois decidi nada saber entre vocês. Eu não preciso saber o que vocês estão precisando. Eu não preciso saber qual é o seu problema.
Porque Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, já sabe de todas as coisas. No versículo 3 ele diz assim: e foi com franqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Nós temos que ter tremor e temor para chegar diante de Deus. Nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito, porque Ele é Deus, Ele é digno de respeito. Você pode chegar diante do Senhor, sim, sujo do seu pecado, mas arrependido por Ele, com o coração contrito por tudo que você tem feito. Mas às vezes nós temos vergonha de chegar diante de Deus, porque as pessoas nos ensinam, nos pregam um Deus tão justiceiro, tão carrasco, que nós ficamos com medo de chegar diante de Deus. Quando nós éramos pequenos, menores, pequenos só até hoje, alguns de nós já escutávamos assim: se você fizer isso, Deus vai te castigar. Se você fizer isso, Deus vai te punir. Se você fizer aquilo, você vai ver a mão de Deus descendo sobre a tua vida. E eles esqueceram de dizer que esse mesmo Deus de justiça é um Deus de amor. Por isso que muitos estão desestimulados na fé, porque um dia conheceram um Deus como carrasco, como justiceiro. Ele é um Deus de justiça, sim, mas acima de tudo, em primeiro lugar, Ele é um Deus de amor, porque Ele amou você e o mundo de tal forma que deu Jesus pela nossa vida. E alguns de nós temos medo de chegar diante do Senhor, sujo do pecado, e falar assim: Senhor, me perdoa, porque eu pequei contra Ti, eu pequei contra a Tua palavra, eu negligenciei, eu caí. Eles esquecem, nós esquecemos, que Deus está sempre com as suas mãos erguidas, para nos levantar, todas as vezes que nós caímos. Mas não, se nós estamos no pecado, a primeira atitude da igreja da atualidade é afastar. Em vez de exortar, trazer para perto e tratar com amor e com carinho, é mais fácil isolar a pessoa, deixar ela de lado e pregar um Deus de justiça, enquanto ele vai definhando até a morte. E alguns, muitas vezes, jamais entram por uma porta de igreja. Quantos filhos de pastores, filhos de obreiros, por ser filho de pastor, não pode quebrar um copo, porque é filho de pastor. A igreja aponta o dedo na primeira caída do filho do pastor e fala assim: tá vendo, o filho do pastor fez isso, o filho da pastora fez aquilo. Mas eu quero te dizer que o mesmo dedo que está julgando, o mesmo peso que você está julgando, é o peso que nós vamos ser julgados. Nós temos que vigiar, porque em todo momento, a Bíblia, ela nos direciona em todas as circunstâncias, de Gênesis a Apocalipse, ela nos direciona sempre a um alvo, que é Jesus Cristo. E se você está perdido, se você está precisando de uma cura, de uma libertação, é só olhar para a cruz. Somente olhar para a cruz, porque naquela cruz foram levados toda a acusação de dívida que existia sobre a minha vida e sobre a tua vida. No versículo 4, diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria,
Você não precisa ser doutor, PhD, ter teologia para falar do amor de Jesus. Porque se a sua dependência estiver no Espírito Santo de Deus, se for necessário, até uma mula fala. Até quem não sabe ler, o Espírito Santo, quando intervém na situação, há o sobrenatural do Senhor. Mas não, nós estamos nos preocupando muito em fazer cursos, treinamentos. Eu não estou dizendo que não é para buscar o conhecimento, porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Nós temos que sim buscar o conhecimento. Mas o que eu quero dizer é que somente o conhecimento sem o Espírito Santo é em vão. É a mesma coisa de um carro desgovernado. Pode ter o melhor motor, o melhor equipamento na sua mão. Se não tiver o motorista, vai cair direto no abismo. E assim somos nós. Eu posso ter todo tipo de entendimento. Posso ser coach, master coach, posso ser psicanalista, professor, posso ser o que for, mas se eu não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, de nada vale. Eu atrás desse teclado aqui, eu não sou nada. Eu não consigo sair do lugar, só o dó, ré, mi, e olhe lá. Mas se eu me dedicar e pedir a intervenção do Espírito Santo de Deus, eu creio que Ele há de me ajudar. Não vou te falar que vai ser do dia para a noite. Com questão de tempo, eu já começo a cantar uma ou duas músicas. Porque quando a entrega, quando a gente se entrega de corpo, alma, espírito, mente, coração, o Espírito Santo de Deus intervém na nossa causa. Mas não, as pessoas têm uma necessidade tão grande na busca do conhecimento, de palavras persuasivas, a fim de que isso vai trazer libertação, a fim de que isso vai trazer cura. Não traz. Porque o único que cura, o único que liberta, o único que salva é o Espírito Santo de Deus. Foi Jesus Cristo que morreu naquela cruz pela minha vida e pela sua vida. Eu posso ver um amém? Porque se eu tenho fé, mas se essa fé ela é mal canalizada, ela é em vão. Porque você há de ouvir comigo que crente até o diabo é. Crer, todo mundo pode crer, mas se você não crê no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, é em vão a sua fé. Ela está sendo canalizada. Você não vai chegar a lugar nenhum. E Jesus Cristo, Paulo nos revela aqui em Coríntios, palavras de sabedoria que procede do Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina que, por mais conhecimento que você tenha, se você não tiver humildade para reconhecer os seus pecados, para que você venha se arrepender, você está perdendo o seu tempo. Eu posso fazer visita na sua casa, podemos fazer uma célula, podemos fazer um culto na sua casa, chamar seus vizinhos, seus parentes, mas se não houver uma fé canalizada no autor e consumador Jesus Cristo, de nada vai valer. As pessoas vão entrar frias e sair geladas. Por quê? Porque se nós não clamarmos pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, de nada vai valer a pena nós estarmos aqui. Sair da nossa casa e participar de simplesmente mais um culto. Meus irmãos, Jesus Cristo,
Ele é muito maior do que você imagina. Muitas pessoas têm negligenciado na fé, têm duvidado do que Deus pode fazer. É normal a gente vacilar, às vezes, ter minutos da nossa fé, ela chega a ser tão pequena, que às vezes dá uma interrogação: será que Deus tem nos ouvido? Será que Ele tem escutado as minhas orações? Mas o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, Ele pode trazer todas as respostas que nós precisamos. Por que você e eu somos chamados de loucos? Porque nós não precisamos de uma estátua para que nós venhamos apalpar, para que nós venhamos depositar a nossa fé. Porque nós não temos nada palpável, porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E somente quem tem o Espírito Santo de Deus consegue descansar no Senhor, colocar sua cabeça no travesseiro e crer que você já é salvo pela fé em Cristo Jesus. Paulo, ele fala sempre sobre vitória aqui, quando ele nos mostra que está sempre ao alcance de cada um. A nossa vitória está ao nosso alcance. Não é impossível conseguirmos a nossa vitória. Nunca vai ser fácil, porque infelizmente, pelo menos para mim, as coisas não têm sido fáceis, mas eu tenho crido no Deus que eu tenho pregado, no Deus que eu tenho servido. O ano no Brasil, infelizmente, para muitos, não para mim, começaram depois dessa festa da carne, que foi o carnaval. Agora que as empresas estão começando a comprar, agora que as empresas estão começando a vender, mas as contas não esperam. Eu tive a oportunidade de ir a São Paulo essa semana, mas eu não fui. Teve uma feira do meu segmento, mas eu não fui. Eu orando a Deus, Deus, é para mim ir, não é para mim ir, está chovendo demais, não está chovendo, eu vou de carro, vou de avião, eu vou de ônibus, é um dia só, bate e volta, vou ou não vou? O Senhor falou assim: não vai, não é para você ir. Está te faltando serviço? Estava lotado, tinha muito serviço para entregar, rodando de 7 da manhã até 7 da noite. Anteontem só almocei, fui comer lá pelas 8 horas da noite, para a glória de Deus, justamente, Gabriel, porque enquanto muitos estão de braços cruzados, esperando chegar um pedido, bate numa porta, oferece, faz uma ligação, não é recebido, o Senhor, Ele tem sido fiel para aqueles que estão buscando, estão adorando o verdadeiro Deus, aquele que está atento à voz do Espírito Santo de Deus. Ele não tem nos desamparado, Ele não está com seus braços encurtados, com seus braços cruzados diante da nossa dificuldade. Mas tem muitas pessoas passando por dificuldade, muitas por teimosia, posso te confessar. Por quê, pastor? Porque muitos imaginam que quando dá errado alguma coisa na vida da pessoa, o culpado sempre é o Satanás, é o diabo. Mas em alguns momentos, Deus também intervém em determinadas situações nossas, porque Ele é pai e Ele corrige o filho dele. Eu sou pai e eu corrijo meu filho. E muitas vezes, nós somos corrigidos por Deus, por falta de sabedoria, por falta de estarmos atentos à voz do Espírito Santo de Deus.
E não vem culpar Satanás, não. Porque Deus corrige, porque Deus é pai, e a palavra dele fala que pai corrige o seu filho. Mas não, é muito mais fácil eu tirar a minha responsabilidade e jogar no outro, do que assumir a minha responsabilidade. A Gabriela, minha filha, não gosta que eu falo dela não, mas ela vai ver, porque está sendo filmada aqui, glória a Deus. Ela virou para a amiga dela e falou assim, nossa, sua unha está ridícula. Uma unha desse tamanho assim, ó, misericórdia. Aí eu falei assim, mas a sua também tá? Ela não gostou que eu falei que a unha dela também estava ridícula. Aí eu falei assim, mas por que você tem o direito de falar da sua amiga e eu não tenho o direito de falar da sua? Porque é muito mais fácil você culpar, botar defeito nas coisas dos outros, do que reconhecer o seu defeito. É muito fácil eu falar assim, você prega mal, você canta mal, se eu não subir lá e fizer melhor do que ele, eu não posso falar mal, não. Falar mal, de hipótese alguma, é bom. Eu falar mal do Geraldo para o Geraldo, é uma coisa. Eu falar mal do Geraldo nas costas do Geraldo, isso eu não posso fazer, não. E isso tem levado muitos crentes, muitos filhos de Deus, a pagar um alto preço, por falta de sabedoria. Eu aprendi, tomando no lombo, que é melhor eu falar uma verdade para uma pessoa, diretamente para ela, do que eu mandar recado na rede social. Mandar recado no Instagram. Mandar recado no Facebook. Chega para ela e fala. Marcelo, vem cá, preciso conversar com você. É muito melhor resolver na luz, do que você ficar murmurando, falando mal do irmão. Porque isso te dá o direito da outra pessoa fazer a mesma coisa com você. Aí você vai culpar o Satanás por uma coisa que você começou e não resolveu. Resolva as pendências, meus irmãos. Resolvam todas as pendências, porque infelizmente, olha o que diz a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Isso tem dividido muitas famílias, isso tem dividido muitos ministérios, muitas igrejas, por falta de sabedoria. Tem alguma coisa que não gostou de mim? Chega para mim e fala, eu não vou achar ruim, eu vou até preferir que você chegue e fale direto para mim, porque isso nos mostra o caráter que nós temos. Porque quando nós falamos nos bastidores, isso desagrada o coração de Deus, isso abre uma legalidade no mundo espiritual, para que o inimigo entre e destrua famílias, ministérios, igrejas, trabalhos e assim por diante. Nós nem sempre vamos concordar uns com os outros, mas desde que entremos num acordo, com amor, buscando discernimento na palavra, sabedoria no Espírito, as coisas vão se encaixar, porque aonde tem Deus, tem paz. Aonde Deus está, a luz dele resplandece.
Porque aonde tem ali um motim, um fuxico, uma divisão, ali o único espírito legal que está habitando naquele lugar se chama Satanás e seus demônios. Nós estamos aqui para sermos libertos. Eu preciso de libertação todos os dias da minha vida. Aquele que acha que eu sou bom, eu já fui liberto, eu não preciso, este está facilmente à beira do abismo. Ele está quase caindo, porque ele está achando que ele é autossuficiente e capaz, pelo fato dele ter anos de igreja. Eu já escutei pessoas falar assim, tem 35 anos que eu estou nesta igreja, eu já vi de tudo, mas a pessoa não participa de congresso, a pessoa não escuta um pastor diferente do que ela está acostumada, ela está indo para um abismo, ela está agonizando, ela está precisando de ajuda, mas ela não quer ser ajudada. Ela vive numa sofisma, numa mentira. Crente, batizado, porque deu legalidade, confia demais. No versículo 9 do capítulo 2 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós não temos noção do que Deus tem preparado para nós na eternidade. Nós não temos noção. Quem já ganhou uma festa surpresa sabe muito bem. Você sabe que está por acontecer algo, que vão fazer algo, mas quando você chega lá, você fica surpreso. Você fica bobo, babando, porque você não esperava tanto amor, tanto carinho daquelas pessoas para com você. Assim vai ser Deus. Vai ser não, assim é Deus. Porque nós não temos noção do que Deus tem preparado para nós na eternidade. Por isso que nós não temos motivos para ficarmos nos cantos, participando de motim, de fofoquinha, de contrido com um irmão ou com outro irmão, porque Deus tem muito mais para nós. Deus tem muito mais para nós. As pessoas ficam em busca de poder. Eu quero poder. Tem um culto pentecostal, eu quero estar lá. Tem um culto dos empresários, eu quero estar lá. Tem um culto da família, eu quero estar lá. Tem um culto de libertação, eu quero estar lá. Não tem problema nenhum de você estar em todos os cultos. Mas estar por estar não adianta nada. Você está indo para o culto dos empresários? Glória a Deus, vá. Vá. Coloque a sua empresa diante do Senhor. Consagre os seus funcionários. Ore pelos seus concorrentes. Ore pelos seus concorrentes, porque é abençoando que você é abençoado. Vá para a sua família, pague um preço. Vai no culto da família, pague um preço pela sua família. Jejue, ore pela sua família. Está no culto de libertação? Glória a Deus. Traga pessoas, todos nós precisamos de libertação, inclusive aquele vizinho da direita, da esquerda, o seu funcionário, o seu patrão precisa, você precisa, eu preciso. Mas esteja com foco, com o único propósito, em buscar o Senhor Jesus na sua vida. Se você está em busca do pastor A ou do pastor B, você está perdendo o seu tempo. Por isso que as coisas não acontecem na sua vida. Por isso que todas as vezes, nós temos que botar a mão na sua cabeça e orar. Porque você não tem fé nem para você mesmo, por isso que você precisa da fé dos outros. Para ativar a sua fé. É verdade. É verdade. Tem gente que precisa somente
de eu colocar a mão na cabeça da pessoa e falar assim, vai, em nome de Jesus. Ela já sai aqui a 200 km por hora. Ela crê na minha oração, mas ela não crê na oração que ela mesma pode fazer pela vida dela. Estou mentindo, igreja? Se eu tiver, pode falar. Tem pessoas, não, tem pessoas que já andam com suas próprias pernas, porque nós estamos aqui para fazermos discípulos. Eu não quero ninguém na minha aba a vida toda, não quero. Se eu estiver fazendo isso, colocando as pessoas na minha dependência, eu não estou fazendo discípulos. Eu não estou ensinando elas a andar no caminho que elas devem andar. Eu estou pecando contra Deus e não estou fazendo a vontade dEle. Por isso que em algumas vezes eu vou te soltar, para que você comece a andar com suas próprias pernas. Nos acompanhamentos que eu faço, aconselhamentos que eu faço, eu já virei para uma situação, para um casal e falei assim, vai haver situações que eu não vou estar do seu lado para te ajudar, e eu vou precisar que você aprenda a andar com as suas próprias pernas. Aconteceu. A palavra veio ali, que essas palavras que eu falei para ele, veio assim, ó, um clique. E ele falou assim, não, agora é eu e Deus, não é eu e o pastor Anderson, não. Agora é ele e Deus. E ele orou, Deus interviu naquela situação, e ele me ligou feliz da vida o que Deus tinha feito naquele lugar. Porque é isso que Deus quer que nós façamos, que nós venhamos depender somente dEle. Somente dEle. A nossa dependência tem que estar em Jesus Cristo, no Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Se você não teve uma experiência com o Senhor Jesus, ore a Deus, para que Ele possa depositar, que Ele possa fazer com que você venha andar com as suas próprias pernas. Nós precisamos, igreja, nós precisamos andar com as nossas próprias pernas. Nós não podemos ficar na dependência de ninguém, porque eu vou passar, o pastor Alexandre Parola vai passar. O que eu posso deixar para vocês, aqui em Lagoa Santa, é um legado, porque quando eu não estiver aqui mais, estiver na eternidade com o Senhor, vocês poderão lembrar do que um dia vocês aprenderam através da minha vida, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então, é assim que nós temos que fazer com os nossos filhos, com os nossos funcionários. Eu trabalho com um parceiro que ele virou para mim e falou assim, ele foi para São Paulo, ele viajou, e eu passei uma solicitação de orçamento para ele. Aí a funcionária dele falou assim, eu só posso te responder o seu orçamento na segunda-feira, porque fulano está viajando. Aí eu falei assim, mas como assim, a empresa vai parar? Pessoas centralistas, sabe? Aquelas pessoas que gostam de tudo, saber de tudo, contornar tudo, é só ela que resolve. Essas pessoas, quando viaja, quando tira férias, volta, a casa está toda bagunçada. No dia que o pastor Alexandre Parola tiver que ir numa festa, no aniversário com a pastora Fernanda, e o culto não acontecer da forma que ele nos ensina que tem que acontecer, o serviço dele está sendo errado. Porque com o pastor Alexandre Parola aqui, ou sem o pastor Alexandre Parola, as coisas têm que acontecer, não tem, pastor? Pastor Jorge está para Israel, a sede está andando numa boa, porque ele ensina a forma que tem que fazer, e assim Deus tem nos ensinado na sua palavra, como nós devemos falar, como nós devemos nos vestir, como nós devemos nos comportar, e aquele que tem o Espírito Santo de Deus sabe muito bem disso, amém? Eu vou deixar aqui 5 coisas, para que nós possamos buscar mais poder de Deus. A primeira coisa é a unidade.
A segunda coisa se chama ousadia. Gabriel, pode subir, por favor. A terceira coisa se chama amor. A quarta coisa se chama perseverança. A quinta coisa significa submissão a Deus. Se nós fizermos esse dever de casa todos os dias da nossa vida, unidade, ser ousado na palavra, amar o próximo, perseverar na fé e ser submissos a Deus, certamente o poder de Deus vai estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre a tua família, em tudo que você colocar as suas mãos. Mas que não fique somente em falácias, que nós venhamos praticar essas coisas. Se você não anotou, depois você pega com a irmã ali, que ela anotou tudo ali, ó. Ela traz o caderninho dela ali, né? Como é que chama a sua esposa, Geraldo? Juliana. Ela está anotando tudo, porque a cabeça da gente esquece. A cabeça da gente esquece. Então depois você entra no canal aqui da missão e anota essas para você não esquecer. Participe do culto, congregue ao Senhor, pratique a palavra do Senhor, que o poder de Deus está sobre a tua vida, sobre a minha vida, em nome